Tô conseguindo me ouvir, eu tô a impressão de que eu tô tá atrapalhando. Beleza. Terceiro encontro da série Hebreus, é tudo sobre Jesus. Vamos para Hebreus 3 e 4. Vamos pegar os dois capítulos, porque os dois capítulos se encaixam no mesmo tema, mesmo título. Hebreus 3 e Hebreus 4. O tema da mensagem é Cuidados com a incredulidade e o descanso em Deus. Cuidados com a incredulidade e o descanso em Deus. Isso. Vou fazer um rodízio, que é muita coisa para ler. Faz tempo que a gente não faz rodízio. Hebreus 3 e 4. Primeiro vamos ler o 3 e depois vamos ler o 4. Fechou? Vamos lá. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Pois era tido por digno de tanto maior honra que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança no qual nós oramos. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, Não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Onde seus antepassados me tentaram, pondo minha prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se acha em qualquer de vós um perverso de coração de incredulidade, para ser maravilhoso. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tínhamos. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Pois quais os que, tendo ouvido e provocado, não foram por todos fazerem o dito por Moisés? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa do Portanto, tendo sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim no sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso
esse Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que foi dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por tudo isso, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O objetivo da mensagem de hoje é fazer com que a gente enxergue que não basta a gente saber que fomos salvos e que as coisas acontecem com a permissão de Deus e com a direção de Deus. Não basta. A gente precisa também confiar nisso, né? E há uma diferença enorme, pelo menos na prática, de como a gente acredita no que a gente lê na Bíblia e de como a gente vive conforme aquilo que a gente lê. Hebreus 3:4 vai falar praticamente disso. Resumidamente é isso que está falando. O autor de Hebreus fala de todos esses versículos cuidado com a incredulidade, cuidado com a incredulidade, cuidado com a incredulidade. E ele faz um link lá com o povo de Israel, quando teve que atravessar o Mar Vermelho, quando duvidou do agir de Deus, mesmo Deus falando que tudo ia ficar bem, mesmo Deus falando que as coisas iriam funcionar, que as coisas iriam dar certo, que as coisas estavam no plano dele e que ele tinha separado um momento, um espaço, um tempo para que tudo acontecesse. E mesmo assim o povo foi incrédulo, o povo duvidou. E cabe aqui já nessa introdução ainda falar que duvidar, gente, faz parte da nossa natureza. O que é errado para quem conheceu Jesus é viver duvidando, viver na dúvida, viver uma vida de eu vou jogar um dado para cima, o que cair aqui é o que Deus quer para mim. Eu vou abrir a Bíblia aqui em qualquer lugar, o que for falado aqui é o plano de Deus para minha vida. E de certa forma a gente acaba aqui desviando a nossa fé para outras coisas, para outros lugares. E aí o pecado da incredulidade atinge um outro pecado, né? Que é da idolatria. E vamos lá, Marcos, lê aí pra gente 1 e 2 e 3, pra gente começar com chave de ouro. Porque santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e o sumo sacerdote da vossa profissão de Deus. Como também o foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele é tido por digno tanto da honra de Moisés quanto maior honra do que a casa em que ele ficou. Certo. Você vai saber que o autor de Hebreus ele já faz um link com Moisés, né? Porque esse link ele foi proposital, tá? Ele tem um objetivo. O link é usar o mesmo povo, a semelhança que tem o povo de Israel, da época de Moisés, com que o povo de Hebreus, o que os hebreus tinham em relação a Jesus, né? Moisés era um líder, um grande líder, um líder escolhido por Deus, uma pessoa que passou por poucas e boas para que o povo fosse livre da escravidão,
E aí já fazemos esse link com Jesus, né? Com a escravidão que a gente foi liberto do pecado. E mesmo assim o povo duvidou, né? O povo chegou até a falar: Moisés, que sacanagem você fez com a gente, né? Pelo menos lá no Egito a gente apanhava, a gente não tinha hora para dormir, nem para descansar, mas pelo menos lá tinha comida. E aqui não tem, né? E o que Deus faz? O que Moisés faz? Moisés ora e fala: Pai, eu não tenho comida para dar para esse povo, mas o Senhor nos trouxe até aqui, é o jeito. Às vezes vai chover pão. É o primeiro relato da história da humanidade que a gente vê Deus fazendo chover pão para a humanidade. Pão para um povo. Aí a gente já percebe o tamanho e a complexidade do amor de Deus para com a gente, né? E sabendo disso, gente, a gente precisa quebrar algumas amarras do nosso coração incrédulo. O nosso coração ele é incrédulo. E aí eu já respondo por quê. Porque o nosso coração ele procura coisas que o satisfazem. Mas Jonas, o nosso coração ele não foi criado para adorar a Deus? Foi. Mas você está esquecendo que existe uma ruptura no meio, né? Que é o pecado. Logo onde entra o pecado, entra o desvio. Eu sempre costumo falar, definir o pecado dessa forma. O pecado nada mais é do que um desvio, né? A flechinha certinho pro alvo, no meio dessa jornada acontece alguma coisa que desvia a flecha e aí tudo desencandeia, tudo vira uma confusão. Então Cristo ele precisa ser o nosso referencial de vida. Gente, é uma frase simples, mas a complexidade dessa frase é tão grande que se você começar a aplicar na sua vida, você vai ver que faz sentido em tudo, né? Quando Cristo é o referencial da minha vida, todas as outras coisas elas se tornam mais leves. Todas as outras coisas. Decisões difíceis para tomar, se eu como batata, se eu como, sei lá, frango, coisas simples, as coisas mais difíceis da vida. Se eu caso nesse ano, se eu caso ano que vem. Por quê? Porque Cristo tem uma resposta para tudo. Cristo tem uma resposta para a nossa vida. E o que acontece muitas vezes, como aconteceu com o povo de Israel, e aconteceu com os hebreus, é que a gente tem essa tendência de procurar soluções mais perto, soluções mais fáceis, soluções que a gente acha emocionalmente melhores. E Cristo, 3 ou 4. Versículo 3 e 4. Mas é tido por digno de tão maior glória de Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Então, aí ele já continua com o link em relação a Moisés, né? Moisés, ele é o cara que é digno de ajudar a construir a casa, porém Jesus, ele tem uma casa em cada coração. A diferença enorme entre Moisés para Jesus. Porque toda casa, gente, ela é construída por alguém. Mas é Deus quem edifica tudo. É Deus quem solidifica tudo, sabe? E essa casa, ela serve como referência para muitas outras coisas. A nossa vida, no geral, a gente faz coisas na nossa vida que a gente pode bater no peito e dizer foi eu que fiz, né? Méritos nossos. Beleza, mas Deus deu a base. Lembra lá daquela parábola, né? Que onde você edificar a sua casa na areia, na rocha e tudo mais. É em relação a isso. Você edifica casas, você constrói coisas, você compra coisas para sua vida, você constrói uma carreira, você constrói um nome, uma jornada, beleza. Mas tem uma base nisso tudo. E essa base pode ser você, com seu egoísmo, ou pode ser Jesus, né? E toda essa base a qual Israel viveu, desde a sua saída do Egito até a sua chegada à Terra Prometida, foi uma base onde Deus era o centro. E o que isso significa? O que isso tem a ver com a nossa vida? Quando eu tiro Deus do centro, eu estou tirando o cerne da minha vida. Eu estou tirando o referencial da minha vida. Eu estou dizendo para Deus que eu acho bonita a sua forma de agir, eu acho bonito tudo que ele fez, mas para mim não serve. E se Deus para mim não serve, o que vai servir para mim sou eu, é o meu coração. E o que a gente tem formado, gente, hoje em dia, não só hoje em dia, já há muito tempo, são cristãos ateus. Não vou usar o nome cristão, vou usar crentes ateus. O que são os crentes ateus? Os crentes ateus são as pessoas que olham para a Bíblia, acham a Bíblia bonita, né? Falam trechos da Bíblia,
vivem com base em alguns pontos da Bíblia, porém não acreditam naquilo que a Bíblia diz. Quantas vezes você já viu alguma pessoa lendo que primeiramente confiar e fazer tudo para o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas? Mas quantas vezes você já viu essa pessoa aplicando isso na vida dela? Ela acha bonito, ela acha legal que a Bíblia ensine isso, mas ela não vive com base nisso. Logo, a gente vê uma pessoa crente ateia, crente ateu. Sabe, ela crê em algo que é a Bíblia, ela crê em algo que pode mudar a vida das pessoas, porém, ela não crê veementemente, ela não crê com clareza, ela não crê com certeza. Ela sequer acha que aquilo é possível para ela, sabe? E o que a gente mais vê, gente, hoje em dia, e é o que eu acho até engraçado, né? Tipo, quando as pessoas fazem campanha de oração para curar alguém, ou então quando as pessoas orem comigo que tô com dor de cabeça, chega em casa com uma de pirona, aí eu fico assim, como assim? Você acabou de fazer uma oração para curar a sua dor de cabeça e vai tomar uma de pirona? Você não tá confiando na oração? Não, eu tô confiando na oração, mas a dor de cabeça para ver se passa logo. Deus pode usar aí começa, né? Deus pode usar a dipirona para me curar. Falei, beleza. Então, gente, o que acontece é que a gente tem um coração desviado. O nosso coração é desviado, né? A Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. E maldito o homem que confia nele, confia no seu coração. O coração do homem, eu estava até lendo no livro de Jonas Madureira, que ele está falando sobre isso. Muitas vezes a Bíblia usa o termo coração para falar de nós mesmos, né? Nós como corações. Nós como casos, nós como receptores da obra de Deus, receptores do Espírito Santo. Acontece que muitas vezes a gente enxerga Jesus como nosso referencial, enxerga Jesus como nosso padrão de vida, mas a gente não vive conforme Ele quer que a gente viva. E vai acontecer que muitas vezes, gente, a gente vai estar perdido em situações adversas. A gente vai olhar para o lado, vai olhar para o outro e... O carro do... A gente vai olhar para as situações da vida e vai dizer, pô, onde está Deus? Onde está Deus nisso tudo? E aí a gente precisa arrumar algumas coisas na nossa vida com Deus, na nossa vida devocional. Eu particularmente tenho muitos problemas em relação a projetar coisas para o meu futuro. Porque eu tenho muitos medos, muitos receios de que as coisas podem dar errado e tal. E quando eu paro para pensar, ou então quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu percebo que é a minha humanidade falando, sabe? É a carnalidade do Jonathan falando. E não confundam, gente, eu não estou dizendo que é errado você fazer planos, eu já falei isso aqui várias vezes. Não é errado você projetar uma vida. O que eu estou dizendo é que você tira Deus da sua vida para fazer os seus planos. Aí depois que você coloca em prática, você traz Deus de novo. Essa é a definição do crente ateu que eu falei no início, né? Para coisas que eu consigo fazer, para coisas que eu acho bonito fazer, eu tiro Deus do centro da minha vida e faço. Aí quando eu vou executar, né, que aí já não depende só de mim, depende de uma série de fatores e uma série de coisas, né? Eu vou plantar, então eu vou precisar que Deus mande chuva. Então eu vou plantar, eu não quero saber se Deus acha legal eu plantar ou não. Eu vou plantar, planto, tal, beleza. Plantei, agora eu vou lá recorrer para que Deus mande a chuva, né? E quando Deus não manda a chuva, aí eu fico irritado e digo que não foi plano dele. Óbvio que não foi plano dele, foi o seu plano. Você que teve esse plano. E isso serve para nossa vida no geral. Muitas vezes colhemos coisas que plantamos e essa plantação não foi obra de Deus. Essa plantação não foi coisa de Deus. Assim como nem tudo é do diabo, nem tudo é de Deus também. E... 5 e 6, deixa eu acordar aí. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus no céu, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas o Cristo foi a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente nós anunciamos a nossa confiança e a glória da esperança. O que acontece? Moisés ele recebeu casas para servir, né? Mas Cristo tem a sua própria casa, que são os nossos corações.
E aí onde a história começa a mudar. Por que a história começa a mudar? Porque aquele coração, gente, que eu falei no início, que é um coração enganoso, um coração perverso, um coração que maquina o mal, ele começa a dar lugar ao Espírito Santo. Ele começa a dar lugar a Deus. Deus começa a mudar as coisas, sabe? E como é que eu vou falar isso que não pode ser não é espiritual? Mas é espiritual, né? Mas assim, a gente precisa ter uma coisa chamada sensibilidade para saber quando Deus está mexendo na nossa vida, sabe? Parece que essa mensagem está sendo direcionada ao Marcos, né, Marcos? A gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo falando na nossa vida, quando que ele está agindo. E é por isso que eu sempre bato na tecla de que para você ser cristão é um trabalho tão difícil, mas é que é tão prazeroso. É um trabalho que é como se você tivesse um emprego e no final do dia você estivesse revigorado, sabe? Você estivesse feliz com o que você está fazendo. A mesma coisa é quando a gente serve a Deus, quando a gente é cristão. É difícil, um trabalho difícil porque é difícil entendê-lo. É difícil entender o plano dele com a nossa vida. É difícil entender como que ele quer que as coisas funcionem. É difícil entender o que é dogmas, o que é Cristo, o que é religião e o que é Ele mesmo. É difícil segui-lo, é difícil alcançá-lo, porque Ele é muito perfeito, Ele é perfeito. E por mais que é muito simples servi-lo, porque Ele não nos pede grandes exigências, Ele não nos pede que nós sejamos super-homens, né? Ao mesmo tempo se torna muito difícil, porque Ele é perfeito. Chegar no nível dele é muito difícil. E a gente tem que mirar lá. Por mais que a gente não acerte, mas a gente tem que mirar nele. E chegar pelo menos perto. E que eu acho porque quando nós não temos Cristo com o nosso coração como referencial, nós não temos essa sensibilidade. E essa sensibilidade eu posso traduzir como o Espírito Santo. O Espírito Santo ele mexe as coisas no nosso coração como se nós de fato fôssemos uma casa, né? Ele mexe as coisas de lugar, ele arruma um sofá aqui, arruma uma cama aqui, tira uma televisão de lugar. E a gente não sabe lidar com essas mudanças. A gente tem problemas de lidar com mudanças, né? A gente sempre teve problemas de lidar com mudanças. E é natural que nós não sabemos lidar com mudanças, porque nós somos pessoas muito apegadas às coisas. Muito apegadas a pessoas, a coisas, a momentos. Deus nos criou assim, né? Quando Deus criou um homem num jardim, onde ele coloca várias árvores, várias coisas bonitas, o homem se acostuma com aquilo. É tanto que até hoje a gente é acostumado a gostar disso, né? É raro uma pessoa que não gosta de olhar uma paisagem bonita, que tem árvores. Fernando de Noronha, todo mundo gosta porque é bonito. Coisas bonitas foram criadas para admirar realmente. Então o homem foi criado meio para gostar disso, né? Para gostar de bons ambientes. Então quando Deus ele mexe as coisas no nosso coração, e ele mexe com um propósito que muitas vezes a gente não entende, porque seria legal se Deus fizesse alguma coisa na nossa vida e mandasse um relatório. Ó, Marcos, eu fiz isso aqui hoje na tua vida, por causa disso que tu vai ver em 2028. O Marcos não entender nada, porque o Marcos não sabe o que é a vida dele em 2028. Deus já sabe o que é a vida dele em 2028. Ele não sabe. E é por isso que Deus não nos manda relatório do que será a vida amanhã, do que será a vida depois. Deus ele é um Deus anti-ansiedade. Ele não quer que a gente imagine o amanhã. Ele não quer que a gente planeje o 2020. Ele quer que a gente planeje o hoje. Viva o hoje, porque o amanhã será consequência do hoje, né? E essa sensibilidade, gente, que eu estou falando aqui, que é o Espírito Santo agindo na nossa vida, ela precisa, e ela acontece quando a gente se entrega a Ele. Quando a gente se entrega totalmente a Deus, a gente começa a ver essa mudança de Deus agindo no nosso coração. Ele tratando o nosso coração como de fato deve ser tratado, né? Então, para quem está anotando, que ninguém, né? A incredulidade tem várias nuances, são 3 nuances, né? A primeira é rebeldia, versículo 7 e 9, não pode ler, 7, 8 e 9. Pelo que hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Onde vossos pais me tentaram, quando me aprovam, viram por 40 anos. Então, a rebeldia é o primeiro exemplo de incredulidade.
A gente sabe o plano de Deus para nossa vida, a gente sabe o que Deus quer para nós, a gente bate o pé e diz, eu não quero isso, eu quero outra coisa, né? E a pessoa é crente, né? Na cabeça dela ela é crente, mas ela não quer o plano de Deus para a vida dela, ela quer outra coisa. Porque o plano de Deus, ela não acha legal, né? Versículo 10. Dessa geração me disse: estes sempre erram no seu coração e não chegarão aos caminhos. Desvios, né? É o segundo nuance da incredulidade. Que desvios são esses, Jonathan? Quando eu tiro Deus centro da minha vida, do meu coração, eu começo a ir para outros lugares. Coloco meu coração em outros lugares. Coloco meu coração em um namoro, coloco meu coração em um emprego, coloco meu coração na faculdade, coloco meu coração em qualquer coisa que não seja Deus. Isso é desvio. E isso é incredulidade também. É uma forma de dizer que eu não acredito em Deus, né? E por último, o coração perverso, versículo 12. Veja, irmãos, que nunca se ache em qualquer dia incredulidade, para se apartar de Deus vivo. Então, é aquele coração que não reconheceu Cristo como Senhor ainda, né? Gente, essa frase tá aí, eu falei uma frase sem querer que faz todo sentido. Reconhecer Deus como Senhor da sua vida. E essa é a maior dificuldade de um cristão, a maior dificuldade de um cristão. E por quê? Porque a gente quer ter o controle da vida. E muitas vezes o que a gente quer de Deus é o descanso dele. A gente não quer as obras dele, né? Que é o trabalho árduo, que é o descanso dele, né? A gente olha para a Bíblia e vê que existe um céu para pessoas escolhidas, existe um céu para pessoas que vão que são amadas por Deus. Então a gente quer esse descanso. E a gente fica até estressado quando alguém fala pra gente que a gente não vai para esse céu. A gente quer ir para esse céu, é o descanso de Deus. E a gente não quer abraçar as obras de Deus. O que são as obras de Deus? Ser parecido com Ele. É tentar ser um pouco mais parecido com Ele. É viver a vida que Ele viveu. É amar como Ele amou, né? Tem uma música do Fernandinho que eu acho muito legal, né? Eu quero amar como Tu amas, me importar com os perdidos, fazer Tua vontade. Muito linda essa música. Então eu quero amar como Jesus amou. Essa é a obra dele na minha vida. E a obra dele na minha vida, gente, é difícil, é árduo aceitar, porque ele está puxando para um lugar, ele está mexendo em coisas que eu não quero que ele mexa. Ele está mexendo em coisas que para mim é confortável, para mim é confortante. Ele está mexendo em áreas da minha vida que seria muito legal que ele não mexesse, porque eu quero mexer, sabe? E a gente, é difícil aceitar essas mudanças que Deus faz na nossa vida, porque a gente acha muito confortável viver o que a gente está vivendo, né? E quando a gente percebe que a mudança que Deus faz, a obra que Deus faz, ela é realmente boa, porque a vontade de Deus é perfeita, né? É agradável, que nem diz em Colossenses, né? Perfeita, agradável e boa vontade de Deus. E é muito melhor, por mais que tenha consequências que a gente não vai ver hoje, né? O apóstolo Paulo, para ser o apóstolo Paulo, precisou ficar cego, né? Precisou ficar cego, precisou ser apedrejado, precisou ser extinguido, precisou ser preso, para ser hoje o maior referencial de apóstolo que a gente tem na Bíblia, um dos maiores. Mas ele precisou passar por isso. Ele precisou ter o seu ego mexido. Então, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, Deus ele vai pegar coisas que você não quer que ele mexa, né? Ele vai trabalhar na sua área de conforto, coisas que você não quer que ele mexa, para que você aprenda, né? E isso é importante, aprendizado, que você entregou sua vida a ele. Se você entregou sua vida a ele, você tem que confiar nele. E esse é um dos principais problemas da nossa vida cristã. É o quanto que nós confiamos em Deus, né? Será que nós de fato entregamos nossa vida a Ele? Será que de fato nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida? Será que de fato nós demos a chave do nosso coração para Ele? Ou a gente só deu metade? Ou a gente só deu uma parte da nossa vida? Ou a gente só deu essas 2 horas de adoração livre? Ou a gente só deu um terço da nossa vida? É bom a gente refletir sobre isso, porque por mais que a gente sabe que a gente ora, a gente lê a palavra, a gente tem uma vida devocional, tranquilo, mas quando a gente tem situações na nossa vida difíceis de lidar, ou situações onde eu posso mudar o mundo, né? Eu tiro Deus de lado, eu tiro Deus de foco.
Eu não quero saber a opinião de Deus sobre a minha vida. Eu quero saber se ele vai fazer alguma coisa de útil ou não. Se não for fazer, não me interessa. É assim que o nosso coração pensa. É assim que a nossa razão pensa, né? E eu estava até aconselhando uma amiga minha recentemente que ela tomou uma atitude na vida dela e essa atitude está trazendo consequências que ela não gostaria de ter. Mas ela gostou muito de ter a experiência. Mas ela não quer as consequências. E a gente também é assim, gente. A gente é muito assim. A gente quer ter as experiências boas que a vida nos proporciona, né? A gente quer ter os momentos de glória que a vida nos proporciona. O que a gente não quer ter é as consequências das coisas que a gente faz. A gente não quer ter as consequências das coisas que a gente... Foi até a pergunta da família, né? Naquele Adoração Livre, né? Se a gente vai colher realmente tudo... Ou seja, a gente quer plantar as coisas, mas não quer colher. A gente quer deixar lá, né? O que acontece, gente, é que Deus, ele não nos criou ratos de laboratório, né? Ele nos criou pessoas livres. E eu já falei pra vocês que a liberdade, ela tem um preço. E qual é o preço da liberdade? É eu saber usá-la. Esse é o preço da liberdade. Quando eu não sei usar a liberdade que eu tenho, já não é mais liberdade, é libertinagem. Quando eu não sei usar mais a liberdade que eu tenho, já não é liberdade, é egoísmo, é egocêntrico. Quando eu não sei usar mais a liberdade que eu tenho, já não é mais liberdade, é escravidão. Sabe? A gente está acostumado a ver pessoas escravas do seu próprio ego, pessoas escravas do seu próprio agir, do seu próprio egoísmo. Ainda o capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Antes, exortava-vos aos outros, a fé que se estima hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz hoje, se alcançar as vossas corações como na provocação. Então, gente, amar Jesus é compreender quem ele é e obedecê-lo.